participando depois. Hoje nós Professora, vamos... antes Oi, de começar, só me tira uma dúvida. claro. Hoje é a última aula da SOC? Mais ou menos. Na verdade, no calendário, hoje já é uma outra UC, o C7, tá? Mas eu vou usar a aula de hoje e de amanhã para a gente ainda terminar a questão de avaliação de desempenho e feedback. Tá bom? Sim. Tá bom. Professora. Amanhã a gente vai fazer feedback. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar uma atividade... No início da aula, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão ficar fazendo a atividade fora aqui do Teams. E aí eu vou chamando quem deve entrar no Teams para a gente fazer feedback. Aí vai ser só eu e uma pessoa de cada vez. Tá bom? Tá bom. Professora. Alguém ia fazer uma pergunta. Quem é? Eu, Laila. nesse feedback, a senhora vai falar sobre a questão da recuperação da atividade anterior? Vou falar da recuperação no sentido geral para quem precisar. Ok. Tá? Aproveitem também para trazer as questões de vocês. Às vezes eu estou entendendo que vocês estão indo bem, mas vocês estão com dúvida, e o contrário também, vocês estão achando que está tudo bem e eu acho que ainda não está. Então eu vou levar as questões e vocês também. Lembra que feedback não é só da parte do docente, do professor. Vocês também têm que trazer as questões de vocês, tá bom? Ok. Obrigada. Certo. Tá bom. Então, hoje nós vamos falar de avaliação de desempenho. Amanhã eu preciso que vocês estejam na aula com o livro, tá bom? E hoje eu vou aqui compartilhar com vocês, pedir para vocês pegarem papel e caneta, porque tem algumas atividades que eu vou pedir para vocês escreverem, e aí vocês vão postar para mim no final da aula. Então, vamos lá. Durante a aula também eu vou pedir para vocês acessarem alguns links, tá? A gente vai fazendo com calma e dá certo. Como foi hoje entrar direto pelo calendário? Para mim é normal. Tranquilo, né? Vocês já estão com acesso tranquilo. Então, tá bom. Bom, primeira coisa, gente, quero ouvir um pouquinho de vocês, e aí eu gostaria que a maioria participasse, de preferência. Então, primeira coisa, escrevam aí no caderno, na folha que vocês pegaram, por que avaliar? E aí eu estou falando de avaliação no sentido geral, não só da avaliação de desempenho na empresa. Por que a gente avalia? E quando que a gente avalia? Então, escreve aí no caderno algumas ideias, algumas percepções que vocês têm em relação a isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está chegando agora é para escrever no caderno por que avaliar. Quando que a gente avalia, por que a gente avalia. É para escrever só isso, por enquanto, professor? Isso, por enquanto só. Ok. Tá no quartel hoje? Não, tô em casa. Ah. É quartel, Cheguei né? agora. É quartel que Isso. fala? Filho? Quartel, batalhão. Ah, então tá bom. Ok, escreveram. Agora eu quero ouvir vocês. Me falem aí.
Por que a gente avalia? Cristiano falando. Eu coloquei assim porque quando se faz necessário comprovar o desempenho de um indivíduo, seja por um determinado assunto ou algum tema. Tá. Então, um dos motivos que a gente avalia é para comprovar resultado. Quem mais? Laís aqui. Oi, gente. Oi. Oi, A Laís. avaliação é importante. A avaliação é importante para você ver o nível de conhecimento da pessoa, né? A experiência que ela tem no trabalho, que ela já teve, essas coisas. Ok. Quem mais? Vamos lá, quero participação grande. Professora? Vitória. Pode falar? Pode falar. Vitória apareceu, Vitória, fala. A vitória é nossa. Eu Diga, coloquei Vitória. tópicos, né? Para saber a qualidade, se a gente, no caso, se for um produto, para saber se a gente deve consumir ou não, saber as características. Ótimo. Então, não são só pessoas, a gente avalia também produto, serviço, muito bem. Quem mais? Boa noite. Boa noite. Eu coloquei que é para identificar os pontos fracos, pontos fortes e as potencialidades. Isso é muito importante. Os pontos de melhoria, né, os pontos que já são bons, os que precisam melhorar, e também o potencial, né? O que eu já tenho, o que eu tenho condições de desenvolver, né? Independente do que se é ponto forte, eu já utilizo isso, ou se é algo que eu preciso corrigir, mas principalmente o que eu posso desenvolver daqui para frente. Ok. E mais? Ivair aqui. Pode falar, Ivair. Bom, avaliar em sentido do que a senhora está falando, em tudo? Ou... Geral, na vida. Geral? Agora me pegou. Calma aí, que vai sair. Mas pode ser na empresa também. Hã? Pode ser Não empresa, entendi. pode... Por exemplo, como que você é avaliado? Avaliar para ver, para ter saber o nível de conhecimento da pessoa, eu vejo no lado pessoal, né? Assim. Sim. Ok. Quem mais? Deixa eu ver quem mais que está aqui escondidinho. Samuel. Boris. Professora, Oi. é a Bianca. Pode ser falar, também para fazer comparações. Por exemplo, lá na empresa, a gente faz uma mini reunião todo mês, como é uma administradora de condomínios, eles comparam como foi o trabalho, o rendimento da empresa, por exemplo, no mês de abril de 2020, como foi no mês de abril de 2019, para poder alcançar as metas. Ótimo, muito bem. Isso aí. Olha lá, estão dedurando aqui, ó, Boris, Samuel, que estão escondidinhos aí. Vão participar também. Karina está quietinha, mas nem vou pegar no pé da Karina, porque ela fala que toda aula eu chamo ela. Pessoal, a avaliação, na verdade, a gente faz a todo momento. A todo momento a gente avalia se algo é bom ou ruim, se o nosso desempenho é bom ou ruim, o desempenho do outro, o resultado das outras pessoas, serviços, atividades, e também na educação. Tudo isso é avaliar. Então, faz parte do nosso dia a dia a avaliação. A gente avalia a todo momento e para tudo que a gente vai fazer. Nós avaliamos, por exemplo, e fazemos escolhas o café da manhã. E quando a gente termina, a gente avalia, né? Quando a gente está comendo, a gente avalia também. Isso está bom, não está. Poderia ter caprichado mais.
Então, a todo momento, nós estamos avaliando o outro e a nós mesmos. Agora, quando a gente é avaliado na escola e no emprego, isso é tranquilo? Tranquilo, depende do sua autoconfiança. Se você for autoconfiança, se você for avaliado, você vai com a tranquilidade. Não dá o friozinho na barriga antes da avaliação? Sim. Sabe que vai ser avaliado? Com certeza. Isso aí, Por quê, Bianca? sem dúvida. Eu não sei trabalhar sob pressão. Se eu sinto que eu estou sendo avaliada, eu começo a errar em coisas que eu sei fazer muito bem e é triste. Entendi. Na verdade, você tem receio de ser avaliada formalmente. Porque, na verdade, você está sendo avaliada todo dia, a todo momento. É que quando a gente coloca a palavra vou avaliar, ou então tal dia é o seu dia de avaliação, pronto, não dorme mais. Porque sabe que naquele dia vai ter uma avaliação. A mesma coisa na escola. Todos os dias vocês estão sendo, por exemplo, no Senac, todos os dias vocês estão sendo avaliados. Tem uma atividade, aí os docentes avaliam se vocês estão participando, avaliam se vocês estão colaborando nos trabalhos em grupo, só que tudo isso de uma forma muito discreta. A gente avalia se você participa, se você argumenta durante as atividades, tudo isso é avaliado. Mas aí vocês estão ali tranquilos. O dia que fala, quinta-feira será a nossa avaliação. Acabou. Desespero, professora. Vai ser alternativa ou dissertativa? Primeira pergunta. É ou não é? É verdade. Sim, senhora. E aí já tem um friozinho na barriga, né? Demais. Mas deve ter pontos positivos em avaliação, não tem? Sim. Tem aí. O que podem ser? Escreve aí na anotação de vocês 2 pontos positivos da avaliação. Bom de ser, hein, professora? Oi. O bom de ser avaliado é quando você como se diz, foi bem, ou na forma, no seu serviço, ou no que você está fazendo. Quando você se sente realizado, quando você vê que deu certo, nossa, é uma super alegria. Então, a avaliação pode ser também uma forma de reconhecimento. Isso. Tá, então coloca aí como ponto positivo aí na anotação, reconhecimento. Conhecimento também, professora. Conhecimento e reconhecimento. Tá, por que o conhecimento? Fala um pouquinho para mim. Porque o conhecimento, ele dá certeza, né? No caso, a gente estuda, a gente aprende, a gente já fez uma pré-avaliação. Na avaliação em si, a gente vai colocar aquilo à prova. Ou seja, a gente vai mostrar que, às vezes, para nós mesmos, que nós temos o conhecimento, nós temos o domínio sobre aquilo. E o reconhecimento é uma consequência. Ok. E o autoconhecimento também, né? Porque você tem uma ideia, você sabe como você é, como está o seu desempenho. Mas quando você ouve de outra pessoa isso, ele valida, confirma se a sua percepção, se a sua autopercepção é coerente, né? Se ela está adequada. Tá. Então, coloca aí também, então, o conhecimento, o autoconhecimento. O que mais, pessoal, que vocês anotaram? Eu coloquei aqui nos pontos positivos que você descobre onde você tem que melhorar, né? E também descobre seus pontos fortes também. Tem um ponto forte lá no ponto fraco. Você fica sabendo dos dois em evidência e sabe onde você tem que corrigir. Que é o que a gente chama de feedback, né? É o momento de você poder se colocar, de você ouvir quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria. E quando a gente está falando de organização, de empresa, é o momento também da gente saber qual o caminho que a gente pode trilhar. Se existe possibilidade de crescimento na empresa ou não, se existe possibilidade de promoções, se eu devo continuar investindo naquela empresa,
ou a forma como eles estão enxergando é totalmente diferente do que eu acho que eu estou entregando, da minha entrega, da qualidade da minha entrega. Então, serve também como um feedback, né? O importante é ter o feedback com a avaliação. Qual a diferença, gente, para vocês, da avaliação e do feedback? É tudo a mesma coisa? Eu acho que depende, professor. Eu também acho que depende. Assim, a avaliação, no caso, está propondo algo para você fazer que seja positivo para quem estiver avaliando, né? E já o feedback é algo que você já fez, né? Que a pessoa era como se fosse a consequência, como se fosse assim, a avaliação. O feedback seria o retorno do que aconteceu ali, do que a pessoa achou, qual foi a percepção dela. Certo. Sugestões Tem também, mais? eu acho Tem que uma... se enquadra no feedback. Oi? É uma troca. Eu acho que feedback ele é uma troca. Pode ser uma troca também. Isso. Isso aí. O que eu ia falar é mais ou menos o que o Ivar falou, é isso mesmo. O feedback é quando você já realizou algo e vão te dar vão te falar sobre aquilo que você já fez. E a avaliação é sobre aquilo que está acontecendo, por exemplo, tá em andamento ainda o processo, estou te avaliando, ó, tá certo aqui, tá errado ali, então é uma avaliação. Depois do final de tudo, aí vem o feedback geral. Geralmente é essa percepção que a gente tem, né? Que o feedback, ele é só o momento que a gente senta para conversar. Mas não, o feedback, na verdade, ele pode acontecer no dia a dia. Quando o seu supervisor chega e fala assim, olha, isso aqui ficou legal, isso é um feedback. Não precisa ter um momento formal para ser feedback. Isso é uma avaliação formal e feedback formal. É sim uma conclusão de algo que você fez, como colocou o Samuel, isso também. Mas o feedback é um retorno, né? Como vocês mesmos trouxeram. É um retorno de algo que você realizou. É contar se você está no caminho certo ou não. E te dá a possibilidade de melhorias, de mudanças. Se eu não dou feedback de uma avaliação que não está bem, não está boa, eu deixo de dar oportunidade para aquela pessoa, para que ela busque melhoria. Por isso que numa empresa, numa organização, é tão importante o feedback além da avaliação. Se eu só avalio, mas eu não sento para fazer uma avaliação formal, para dar um feedback formal, eu tenho essa questão de que a pessoa fica eternamente esperando saber se está no caminho certo ou não. Que foi algo, inclusive, que vocês lá atrás pediram de mim, né? Que tivesse esse feedback com mais frequência, que desse o retorno das atividades, porque para vocês saberem se vocês estão no caminho correto ou não. Isso faz parte do feedback, mas ele também pode acontecer no dia a dia, no sentido de chegar e falar, olha, isso daqui você pode melhorar? Você consegue chegar mais no horário da aula? Será que você pode participar mais? Conversa mais, fala mais, dá mais sua opinião? Isso também é feedback. Não necessariamente naquele dia marcado, mas existe avaliação e feedback formais, que são aqueles que a gente marca. Então, tem empresa, por exemplo, que a cada 6 meses ela para e faz a avaliação e dá feedback para a equipe toda. Tem empresa que é uma vez por ano. E tem também a possibilidade de amarrar isso com remuneração. Dependendo do resultado da avaliação de desempenho, o profissional é promovido, recebe bônus ou premiação. Então, tudo atrelado. A mesma coisa, surgiu uma vaga nova, quem vai? Quem tem uma melhor avaliação. Isso também faz com que não se tenha aquela coisa, foi fulano que foi porque é amigo de não sei quem. Não, a avaliação dele era melhor, por isso que ele que foi e teve essa oportunidade. Durante as últimas 3 avaliações, o Ivair se destacou. Então, é por isso que ele foi promovido, e não porque
Ivair é amigo do gerente, do coordenador, do supervisor, tá? Então, a avaliação de desempenho também ajuda muito nesse sentido de uma comunicação muito clara, de promoções claras, de ascensão profissional muito clara e transparente dentro da empresa. Quando a empresa quer manter essa transparência, geralmente ela faz dessa forma. Ok? Até aqui? Ok. Eu vou colocar lá no WhatsApp um link para vocês irem lá, acessarem esse link e assistirem, e depois vocês voltam aqui. Tá bom. Enquanto vocês estiverem assistindo, deixem aqui no mudo e vão também anotando os principais pontos que vocês acharem importante, que na volta a gente vai falar sobre isso, ok? Ok. Tá bom. Então vamos lá, já postei o link. Todo mundo coloca no mudo, senão vai. Ô, professora, Ô, galera, pra mim não chegou Pode ainda falar. não. O quê? Pra mim, professor, ainda não chegou. A senhora postou no grupo? Pra mim também não. Peraí. Ela colocou aqui no chat. Coloquei no chat, mandei lá no Informações Ah, CA16. chegou agora. Agora Meu chegou chegou. agora. Então tá bom. Vou contar a partir de agora, então, tá bom? Para quem não está acessando o WhatsApp, eu coloquei aqui também.
Pronto? Pronto. Tá. Ok. Então, vamos lá. Falem para mim o que vocês anotaram. Vídeo curtinho, mas que dá um resumo sobre a importância e como que funciona a avaliação de desempenho numa empresa. Professora, Oi. aquela parte que acho que parece que é Pedro vai avaliar não sei quem, que eu esqueci o nome. Um fala 7, o outro fala 9. Aí, uma coisa que eu percebi é que às vezes a gente tem visões diferentes e a avaliação serve para isso, porque conversando dá para alinhar os pensamentos e chegar a um resultado certo. Ótimo, é isso mesmo. Se você não conversa, principalmente com o seu supervisor, né, quando a gente fala de organizacional, você vai continuar com a percepção de 9 e ele de 7. E aí chega um momento que ele fala, poxa, eu esperava mais de você. E você falava, nossa, mas eu sou excelente. Então, as percepções são diferentes. E pode acontecer o contrário também. Então, é importante você ter essa percepção compartilhada com a sua supervisão. Essa conversa é muito importante, que é quando alinha. E aí você tem condições de falar, olha, eu acho que é 7 por isso. E aí a outra pessoa fala, não, mas eu entendo que é 9 por causa disso, disso e disso. E aí, gente, é muito importante você trazer informações reais. Então, sempre que você vai dar um feedback, você tem que usar situações reais. Por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, Bianca, eu acho que o seu desempenho é 8, porque você chega todos os dias no horário, você entrega suas atividades no prazo, e porque eu acho muito legal que você é católica. Não tem nada a ver. A religião não tem nada a ver com isso, né? Então, o que eu posso fazer para deixar isso claro? A religião, nesse caso, tem a ver com afinidade, e não na verdade, com visões diferentes de cada um, e que não vai fazer diferença disso no trabalho. Então, eu tenho que falar, porque você cumpre os prazos, porque sempre que eu te peço uma atividade, você traz para mim esse resultado e traz além. Então, lembra tal situação onde eu pedi um relatório, e além do relatório na planilha do Excel, você me trouxe também gráficos e comparativo. Então, eu estou usando situações reais, dando exemplos claros, o porquê que você avalia bem ou não aquela pessoa. Então, isso que faz ter mais credibilidade também na avaliação e faz com que seja uma avaliação muito eficaz. O que mais que vocês anotaram? E é oportunidade, né, professora? Com todo o desenvolvimento do funcionário. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo, Laila. É que meu fone é baixo. Então, é referente a... notei que é uma oportunidade, né, de aprimoramento, como diz lá no Isso, oportunidade de aprimoramento. Ao invés da gente perceber como uma ameaça, a gente deve procurar olhar como oportunidade de melhoria, né? Um aprimoramento. Muito bem. Mais alguém quer colocar? Só complementando o que a Laila disse aí, realmente para avaliar seu desempenho, se está indo bem, se está indo mal. Eu acho que a avaliação, ela te permite, de repente, você estar no andamento de alguma coisa e você é avaliado, você percebe que você tem que fazer a melhoria, ainda dá tempo de você melhorar, de você se desempenhar melhor, né? Então, acho que a avaliação de desempenho, acho que é importante por isso. Te dá a oportunidade de você corrigir algum erro, alguma coisa que você possa vir até errar, né? Ótimo. Alguém mais ia falar? Eu, Laís. Era eu. Opa, pode falar, Pode Laís. os dois falarem. Então, quando eu trabalhava no telemarketing, semanalmente a minha coordenadora escutava alguma ligação aleatória minha e dava o feedback daquilo. Então, ela falava, olha,
você foi ótima nisso, porém você tem que melhorar naquilo, o seu português aqui você falou errado. Então, era coisas que eu ia me atentando e ia melhorando, né? Tempo de ligação, ela falava, olha, tá um pouquinho demorado. Então, foi coisas que desenvolvendo, eu fui melhorando com o tempo. E hoje em dia, assim, eu levo para a vida, porque a questão de atendimento a cliente, lá, por exemplo, era um atendimento muito humanizado, né? Então, eu aprendi isso e eu levo comigo. É bem bacana, assim, os feedbacks é bem importante para o desenvolvimento mesmo. Tipo, eu era muito tímida, eu mal conversava, então lá eu aprendi a conversar, a falar. Foi E bem se não bacana, eu fosse acho o que é uma experiência. feedback, você sairia de lá talvez da mesma forma, né? Sem se desenvolver. Sem desenvolver, sem saber o que estava fazendo. Às vezes a gente acha que está fazendo algo certo, mas não está certo. Então é Sim. importante, sim, para o nosso conhecimento, para a nossa aprendizagem. É bem bacana. Legal. É muito bom ter essa percepção. Na verdade, a gente nasce e vai recebendo feedback o tempo todo, né? O que pode mexer, o que não pode quando é criança, aí vai crescendo o que é certo, o que não é. Então, isso que faz a gente se desenvolver e vai nos formando. Então, seria legal se a gente conseguisse olhar para a avaliação e para o feedback como algo muito positivo, ao invés de ficar com receio. Tem mais, acho que era o Ivaí que ia falar? Sim, era uma parte do vídeo, professora, que parece que ele recebe, Guto, né, o nome? Acho que ele recebe o feedback pelo e-mail com a média 6. Aí ele acha que é ruim. Aí aparece uma moça que provavelmente é do serviço dele, deu uma animada nele, né? Falando que o número 6 e o 10 é praticamente a mesma coisa, avaliação boa, né? Sim, tá Aí dentro do levantou a esperado, autoestima, né? isso, levantou a autoestima dele, né? Exatamente. E se você não fala, se você não explica, se você não deixa a avaliação muito clara, ele pode sair da avaliação de desempenho achando que vai ser desligado. Você fala, nossa, 7, tô horrível. Na verdade, eles já devem estar providenciando a minha demissão. E não é, porque está dentro do esperado. Então, é muito importante também essa clareza, né? O que a empresa considera adequado, o que está acima do esperado e como eu estou dentro dessa avaliação da empresa. Muito bom. Mais alguém? Então, vamos lá. Era só um pouquinho. Vou compartilhar outro link aqui com vocês. Aproveita, pessoal, escreve aí também, complementa aí de acordo com o que nós conversamos, o que é positivo na avaliação de desempenho. Aproveitem para complementar aí as informações que vocês vão depois compartilhar comigo as anotações de vocês.
Pronto, mandei o link lá no WhatsApp e estou mandando aqui também. Assistir também? Sim, como da outra vez, assistam e voltem aqui, mas vai anotando o que vocês acharem de importante para a gente discutir aqui. E lá vamos nós.
Muito bom. Acho que é um cisco no meu olho aqui. É irritado, lacrimejando. Chovendo. Voltei. Show de bola. Tá lacrimejando aí? Caramba, cara, Foi o vento, caramba, hein, professora? professora? Ventou aqui, professora? caiu um cisco no meu olho. Gostaram? Nesse vídeo aí eu lembrei quando eu era recruta. Eu Nossa, sofri um imagino. pouco, hein? Isso é praticamente a mesma coisa, viu? Eu imagino. Só que não é nem de olho vendado, Professor, né? Não, mas ali o que dá motivação realmente pra gente é saber que tem uma pessoa ali do lado, nos motivando, falando, não, você consegue, você vai que você consegue. E realmente, você chega no seu limite, mas você acaba ultrapassando isso, essa barreira que a gente impõe, né? Que fala que só consegue até ali, só. Isso é o feedback. É você fazer e você tem um incentivo para continuar, você saber que você está no caminho certo, que tem alguém ali que está olhando isso. Isso incentiva, isso motiva, né? Verdade. O que mais que vocês viram Nossa, do com filme? certeza, com certeza. No começo tem uma pergunta que fala: você sabe qual é o seu potencial? Eu acho que a pergunta é uma reflexão para a gente se autoavaliar e se autoconhecer, né? Porque às vezes a gente tem alguns pontos positivos, mas a gente não acredita em nós mesmos. Eu acho que é por isso. Sim, às vezes a gente não acredita no nosso potencial e a Sim. gente precisa ouvir um pouco do outro para a gente poder acreditar nisso, né? E ver que a gente está no caminho certo. Se ninguém fala nada, às vezes fica difícil da gente acreditar, porque cada pessoa tem um caminho, né? Às vezes veio por um caminho da vida assim, com tanta gente falando, você não consegue, você não é bom, que a gente acaba criando essa dependência, né? E essa necessidade de ouvir e de acreditarem. Então, isso é E é o que importante. mais tem, né? Sim. Pessoas para Para falar, desmotivar. você não vai conseguir, isso é bobagem, deixa para lá, acha muita gente, né? Sim, Então, é para importante motivar são ter. poucas. Samuel também colocou aqui. Se colocar à prova, ultrapassar limites. Isso, a avaliação também é oportunidade, porque acredita na capacidade, é isso aí, muito bem. Pelo chat também vale, viu, gente, participar. O Samuel está ali participando, está valendo. O que mais que vocês anotaram e que vocês entenderam desse filme? Desse trecho, na verdade, né, que assistimos. Pode falar, Bianca. Anotar. Eu não anotei nada porque eu estava concentrada no vídeo. Mas uma coisa que eu percebi é que tem dois lados, né? A gente pode ser motivado porque tem alguém ali que acredita na gente, igual o Ivar falou, e também pode usar aquilo que normalmente nos desmotiva e usar o contrário, né? Usar para motivação. Que nem tava todo mundo dando risada dele no vídeo, falando, nossa, ele tá cansado, não sei o quê, todo mundo desacreditando. Mas o treinador ali falando vai, ele continuou e foi além do que ele esperava. Sim, e a todo momento ele fala para ele ter foco, né? Ele não usa essa palavra, mas ele fala, eu sei que tá difícil, mas continua, você consegue, continua, você tem que... na verdade, ele tá falando, tenha foco, você tem um objetivo, foca nisso, não fica focando nas outras questões, né? E isso é importante também, quando você quer alguma coisa, você focar e ir atrás do que você quer, ao invés de ficar desviando o caminho ou pensando nos obstáculos que tem no caminho. Porque algumas vezes a gente para e não vai além, porque a gente já imagina que vai ser difícil. Vai ser difícil, eu não vou conseguir, então eu nem saio do lugar. E é exatamente isso que não deve acontecer, né? Alguém mais? É isso aí. Gente, eu gostaria muito que vocês assistissem esse filme inteiro. Não vai ser uma exigência, porque eu sei que algumas pessoas podem não conseguir assistir o filme. Por questão de acesso, por questão de dados,
mas quem conseguir, eu gostaria muito que assistisse esse filme, vale muito a pena, tá? Mas se não conseguir nesse momento, ok, não tem problema. Mas eu gostaria muito, e quem conseguir, por favor, me manda a informação de que assistiu, ok? Desafiando os gigantes, né? Isso aí. E agora tem a parte divertida. Foi legal, Vocês vão achar muito, mas vão. Eu quero que vocês anotem aí já? pode ser no verso da folha. No verso da folha que vocês estavam anotando, eu vou falar alguns tópicos para vocês anotarem. Responsabilidade. Relacionamento interpessoal. Calma aí, professora, eu perdi minha caneta. Tá embaixo da coberta. É aí mesmo que eu tô procurando. Achei. É responsabilidade. Relacionamento interpessoal. Interpessoal? Isso. Relacionamento interpessoal é como a pessoa interage, comunica, como ela se relaciona com as outras pessoas. Responsabilidade é no sentido da seriedade que ela encara o trabalho. Assiduidade, que tem a ver com a pontualidade e a quantidade de presenças que eu tenho no trabalho. Então, se eu sempre, eu quase não falto ou não falto, e a pontualidade disso. Então, se eu sou assíduo ou não. A gente chama de assiduidade. Cooperação. Se eu ajudo os colegas... Oi? Contração? Cooperação. Cooperação. Eu acho que está aparecendo aí na tela também para vocês. Agora sim. Organização e adaptabilidade. Adaptabilidade. Isso que eu falei. Organização. É o então, filme você consegue que se organizar dentro da área que essa pessoa atua. Adaptabilidade. Adaptabilidade. Se essa pessoa é flexível, se ela consegue se adaptar a novas situações. Resiliência. É um pouco mais. Resiliência é um pouco mais que isso. Autodesenvolvimento. Se essa pessoa procura se desenvolver, ou se é aquela pessoa que está sempre ali paradinha, fazendo o básico dela, constantemente, sem evoluir, ou não. É uma pessoa que busca o autodesenvolvimento. Proatividade. Proatividade, que é o 8. Sugere ações de melhoria. Produtividade. Identifica problemas e procura soluções. Aquela pessoa que sabe que o telhado está furado e ela procura a solução para tampar o buraco do telhado antes da chuva. Proativo não vai esperar chover para tampar o buraco do telhado. Aquela pessoa que é acomodada, ela vai esperar chover, vai colocar um baldinho lá e vai continuar com a goteira. E vai reclamar da chuva ainda. Vai reclamar da chuva. E que a vida é muito difícil. Isso. Produtividade. Se realiza o trabalho no tempo estabelecido, com qualidade, faz mais com menos. E qualidade, que é o 10. Professora, pode voltar, por favor? Oi?
Pode voltar, por favor, que eu parei em autodesenvolvimento. Pronto. Obrigada. Não precisa escrever todos esses detalhes, tá, gente? É só o tópico mesmo. E aqui embaixo nós temos a classificação. Então, o grau 1 é muito abaixo das expectativas, o 2 abaixo, o 3 atende às expectativas e o 4 excede as expectativas. Essa pontuação das dimensões vocês podem ignorar. Aí copia o resto. Isso. A Kuma? Copia o quê? Como? Copia o Eu também. o grau, a coluninha do grau e a coluninha da classificação. Da dimensões não precisa. Nossa, peguei o pior espaço para anotar agora aqui. Oh my God. Professora, repete, por favor, a questão da assiduidade, por favor. Assiduidade é se você falta ou se você sempre está presente e se você atrasa ou não. É assiduidade e pontualidade. Vou pedir para você. Vou pedir para você. Essa avaliação, pessoal, é um exemplo de uma avaliação que você... Cristiano, tá aqui? Opa, sorry. Tô. O microfone tá aberto. Foi mal, professor. Esse é um modelo de avaliação para vocês. Eu quero que vocês escolham um colega para vocês avaliarem. Vocês vão avaliar e depois vocês vão dar o feedback. Pontos importantes, gente. Traga exemplos dessa avaliação. Então, por que você avaliou que está um pouco abaixo do esperado ou que está acima do esperado? Pense em situações claras de sala de aula para você fazer essa avaliação. Muito importante, respeito na hora de dar o feedback para esse colega. E também pensar num feedback onde você esteja ajudando para que o colega melhore. E não numa forma de crítica, de diminuir, mas pense no feedback lá do coach, lá do campo, né? Ele é aquela pessoa que dá o feedback para o incentivo. O que essa pessoa pode melhorar, tá bom? Ok? Difícil assim. Tá Escolhe bom. um colega, pergunta para ele se ele se interessa em fazer com você a atividade. E o colega pode te avaliar ou não. Ele também pode avaliar outra pessoa. Aí vocês que vão decidir, tá bom? My God. Tá bom, professor.
Calça curta, hein, professora? Né? Porra. Isso faz parte, Cristiano, da responsabilidade de ser um gestor. A ideia dessa atividade é que você desenvolva essa questão da responsabilidade de quando você vai avaliar uma outra pessoa. O que você precisa parar um momento para pensar nessa pessoa, no desempenho, nos resultados, o quanto o seu feedback pode afetar essa pessoa. Então, é um momento de respeito, um momento de troca, e é muito importante a gente desenvolver essa competência de saber avaliar e saber dar o feedback. Da mesma forma que a gente tem receio em ser avaliado, a gente tem receio também de avaliar. Então, a gente tem receio de o que as pessoas vão pensar de nós. Mas se a gente quer se desenvolver, isso é necessário. Então, por isso que eu poderia chegar aqui e falar assim, Denise vai avaliar Cristiano vai avaliar a Laila. Mas por que eu não fiz isso? Porque é importante também que vocês façam com alguém nesse momento que se sinta à vontade, que se sinta tranquilo de ouvir esse colega ou colega. Precisa ser alguém de confiança. Então, quem vocês se sentem à vontade para fazer. Tá bom? Pode ser alguém também que não esteja hoje na aula, não tem problema, tá? Aí a pessoa assiste a aula e depois faz a avaliação com vocês. Ok? Tem que pontuar todos esses tópicos aqui? Sim, de 1 a 4, né? De 1 a 4. De 1 a 4. Tchalala, hein? Mas vamos ser verdadeiros. Querem perguntar alguma coisa? Não. Olha lá, já estão combinando quem vai ser com quem. Vou avaliar a professora. Tudo bem. Oi. Mas que tipo de perguntas, assim? A gente tem que ver o desempenho em cima de todos esses tópicos. Isso. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo. Em termos de responsabilidade. Então, vamos lá. Pensando em responsabilidade. Aí pensa naquele colega e pensa se esse colega é 1, ele não é responsável, se é 2, mais ou menos, 3, ou ele é muito responsável, 4. Relacionamento. Como essa pessoa se relaciona na sala, com os colegas, com os professores, com a equipe toda do SENAC. Então, avalia relacionamento de 1 a 4. E assim vai. Esse colega é um colega que sempre está na aula, chega no horário, ou alguém que falta muito, ou chega sempre atrasado. Vai dar treta isso aí, casos de família. Entendi melhor. Não, vai procura nada. uma pessoa que você tenha tranquilidade para fazer que vai dar certo. Olha a positividade, hein? Preocupações. Bom, eu prefiro ser escolhido do que escolher. Olha, em termos de RH, isso não é legal. Não, calma, não quis dizer isso. Veja bem. Ser escolhido, você pode acabar numa saia justa. Não, professor, calma. Calma, foi só um pensamento alto. Então é isso, gente. Pode fazer isso tranquilamente. Se conseguirem fazer até amanhã, ok, mas se não, podem terminar até no fim da semana, tá? Amanhã, por favor, que estejam todos aqui às 19h30, porque eu vou passar a atividade, aí vocês vão sair, vão fazer a atividade, e eu vou ficar aqui com você só dando feedback individual, tá bom? Ok. Tá bom. Então é isso. Se tiverem alguma pergunta quando estiverem fazendo atividade, é só me chamar, tá?
Professora, Tá bom. Fechou. Pode falar. Alguém me chamou. é a Laila. O Teams desconectou, eu não consegui acompanhar. No caso, essa atividade a gente tem que entregar ela no Google Class ou vai ficar pra gente? Não. Vai ficar com vocês. Ok. Tá bom? Tá, obrigada. Inclusive, vai ser um feedback, um bate-papo bem só de vocês. Eu não vou querer ver isso, não faço questão de ver, eu só quero saber de vocês. Fiz a avaliação, professora, foi com tal pessoa, foi legal, fiquei com receio, não fiquei, é isso que eu vou querer saber, tá bom? O mais importante para mim é que vocês passem por essa vivência. Ok. Tá bom? Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta? Então tá bom, tô parando